A primeira fase, ela está alicerçada na jornada do cliente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se colocar na pele do seu cliente, certo? Você precisa entrar no seu restaurante pela porta da frente, escolher uma mesa, sentar, pegar o cardápio, não levantar e ir lá pedir o que você quer. Pegar o cardápio, esperar o seu garçom ou o seu atendente, fazer o seu pedido, esperar o tempo do seu prato, comer, ter a experiência completa, ver se faltou guardanapo, se faltou algum acompanhamento, para você sentir o seu produto, isto é, se colocar verdadeiramente na pele do seu cliente. No caso do delivery, cara, não vai pedir um delivery da tua casa, porque um delivery da tua casa, teus funcionários estão carecas de saber o seu endereço, enfim, quando você pede para sua família. Faz o seguinte, a minha dica para você aqui é a seguinte: quando você for na casa de um amigo, para um churrasco que seja, eu quero que você chegue na casa do seu amigo e peça para o seu amigo o seguinte, fala, cara, eu preciso fazer um cliente oculto aqui e você pode fazer uma gentileza para mim? Faz um pedido na minha loja pelo seu iFood, eu vou pagar, tal, enfim, é um favor que esse seu amigo vai estar fazendo para você. Por quê? Porque o seu nome não pode aparecer na jogada. Seu amigo vai fazer um pedido normalzinho, tá? O ideal é que ele use ainda um marketplace, que é pra gente ter mais certeza de como a coisa tá funcionando por lá. Fez o pedido, você vai começar as suas avaliações. Quanto tempo levou para chegar? Chegou em que condições? Né? A embalagem estava bacana, estava quentinho, o produto estava bem posicionado, o boy foi educado. Como que isso aconteceu? E você vai mapear tudo isso na sua cabeça, certo? Vai pensar, poxa, amanhã eu preciso falar com a minha equipe. Ou para dar os parabéns, ou para dar uns puxão de orelha. Mas não deixe isso estragar o seu churrasco, pelo amor de Deus. Não quero estragar aqui a sua próxima reunião social aí com os amigos. Mas é uma dica para você poder medir. Porque você concorda comigo que se você pedir na sua casa, é claro que seus colaboradores vão ter um cuidado extra, enfim, é pro patrão, cara, é pra patroa. Então, não vai ser essa experiência para você fazer uma medição, uma aferição. Então, a primeira fase, ela é toda com base na experiência do cliente. Então, você tem que usar a sandália do cliente, vestir, se colocar no lugar do cliente para você ter a experiência completa com o seu produto, com o seu restaurante. Na segunda fase, você vai colocar as pessoas que têm contato direto com os seus clientes. Isto é, as pessoas do front, as pessoas do atendimento. Então, você vai mapear como que essas pessoas estão se relacionando com os seus clientes, tá? No caso do delivery, quando ele faz ou pelo seu aplicativo ou pelo marketplace, você vai ter que mapear um pouco diferente. Mas vamos nos ater aqui primeiramente na experiência pessoal, quando a pessoa vai no seu restaurante, certo? Então, esse é o front do seu restaurante, é a segunda fase. Como que essas pessoas estão fazendo esse contato direto? Por quê? Porque ali a gente precisa criar evidências de serviço. E agora eu vou dar uns exemplos para ficar mais claros para você. Eu vou pegar um exemplo bastante usado na administração e depois eu vou trazer um exemplo para a nossa realidade de restaurante. Tem um exemplo que se fala muito, que é em hotel. Quando você chega num hotel, você vai chegar, vai fazer teu check-in, beleza, e vai para o seu quarto, ok? Você vai chegar no seu quarto, vai estar tudo limpinho, a cama bem esticadinha, né? A cortina bem alinhada, o banheiro limpo, tudo muito cheiroso. Até aí, na sua cabeça, tá tudo cumprindo uma expectativa normal. Não tem nada de excelência, nada que chame a tua atenção. Aí quando você vai ao banheiro e você dá uma olhada no papel higiênico e ele tá com uma dobradura especial, você olha para aquilo e pensa, caramba, alguém, depois de fazer tudo isso, ainda teve o carinho, o cuidado de fazer essa dobradura no papel higiênico. Entende? Essa é a maneira de tangibilizar, é a maneira do seu atendimento deixar, nesse caso do hotel, né, das camareiras, deixar o intangível, o que é invisível, todo o trabalho que ela fez para deixar aquele quarto lindo, cheiroso, arrumado,
deixar isso tangível em um único detalhe. Quando a pessoa vê aquilo, ela vê o todo. Agora vamos trazer um exemplo para nós. Vou usar um exemplo do meu restaurante, tá? O que o cliente faz o pedido, ok, ele está esperando o que ele pediu. O que ele não espera é o extra, o que você pode fazer extra. É o que a gente chama de over-delivered, certo? Então, vou dar um exemplo. O cara fez um pedido, sei lá, de 40, 50, 60 reais no iFood. O que a gente faz com esses pedidos? Na hora de fechar esse pedido, a gente tem o hábito de sempre mandar alguma lembrancinha. Então, tudo isso começou com uma iniciativa do iFood pedindo pra gente fazer bilhetinho à mão. Isso teve um grande efeito durante um tempo. Eu acho que ainda é legal a pessoa ver o nome dela, tal, escrito. Mas isso todo mundo já está fazendo. Eu acho que já deu já. A gente tem que evoluir, como eu disse, a gente tem que ir dando o F5, a gente tem que ir evoluindo as ferramentas. Então, beleza. A gente sempre manda um mimo, né? Antigamente a gente mandava o bilhetinho com uma bala. Depois eu pensei, pô, bala, eu nem endosso esse comportamento de comer doce, enfim, não é da minha personalidade. Aí eu comecei a mandar melzinho, sabe aqueles melzinho que vem de sachêzinho? Mandava um sachêzinho daquele. Porque aí eu já aproveitava para contar no bilhetinho que nós temos 2 colmeias de abelha na nossa horta, atrás do restaurante. Uma abelha comum, né? E uma caixinha. E aí o meu marido fez uma caixinha para as abelhinhas jataí. Então a gente tem aquela abelhinha jataí que é aquela bem pequenininha. Até tem um vídeo nosso onde a gente mostra como que a gente fez. A gente está abrindo a caixinha e tirando o mel. Mas enfim, a gente mandava o bilhetinho mais o melzinho, aproveitando para falar algo sobre o nosso branding, sobre a nossa filosofia de vida, a nossa filosofia, a nossa cultura organizacional. Então a gente aproveitava, acabava colocando vários ingredientes aí na mesma embalando, né, na mesma, enfim, no mimo que se manda para o cliente. Aí a coisa foi evoluindo. Quando começou a pandemia, eu lembrei que na minha hortinha eu tinha muitas coisas que a gente chama de farmacinha. Até tem uma live que eu falo só sobre isso também, sobre cultura organizacional e sobre as nossas iniciativas lá na horta, na composteira. Enfim, e lá eu falo das ervas que eu tenho ali. Quando começou a pandemia, a gente fazia o seguinte, a gente fazia um pacotinho transparente, um pacotinho que eu mandava troco antigamente, de plástico, onde eu coloco ali dentro uma explicação do que é o guaco. Eu mandava 7 folhinhas de guaco, agora não lembro se eram 7 ou se eram 12 folhinhas de guaco. Acho que 12, porque eu lembro que o pessoal falava que era um número cabalístico. Enfim, a gente mandava essas folhinhas de guaco e um bilhetinho informando para que servia o guaco, né? E aproveitando o ensejo, já falando que aquele guaco era da nossa hortinha, orgânica, blá blá blá, já mostrando para o cliente um pouco dessa nossa pegada sustentável e de cuidado com a natureza. Então perceba quantas coisas a gente envelopou dentro de uma ação simples, né? Falando aqui dentro do Blueprint, focando só nessa experiência de ligar os pontos de contato e de fazer uma evidência de serviço, né? Quando o cliente olhava aquele pacotinho com aquela folhinha de guaco, com a explicação, ainda com o modo de fazer o chá, ele sentia todo aquele carinho, todo aquele cuidado. E naquele momento ele percebia toda a magnitude daquele serviço, sabe? O que eram simples esfirras ou simples sanduíches passaram a ser uma super refeição porque teve todo esse cuidado. E aí você traz tangibilidade para o serviço. Isto é, as pessoas começam a ver a excelência que passaria batido. E aí, por fim, a gente vai para a terceira fase, né, do Blueprint, que é a fase da retaguarda. Nesse momento a gente vai estar focada nas pessoas que estão fazendo o apoio e nos processos que fazem apoio. A gente percebe como tudo está bem amarradinho, porque de nada adianta você se colocar no lugar do cliente, tá? E fazer toda essa jornada do cliente
de nada adianta você se colocar no front, né, na parte de atendimento, que toca o cliente, que tem contato direto com o cliente, se você não tiver uma boa retaguarda, uma retaguarda preparada para entregar o melhor produto, né? Eu acho que vale ressaltar aqui que a atividade de restaurante é o quê? É uma atividade sui generis. A gente trabalha com produto e com serviço. Então, tudo tem que estar muito alinhado. A gente não pode simplesmente vender um produto bom e ter um serviço, como diz meu marido, um serviço merda. Entende? Você tem que ter um serviço de qualidade, um serviço de ponta, né? Que a pessoa saia dali pensando, nossa, que acolhida gostosa, como as pessoas aqui são diferentes, o clima aqui é gostoso, né? Parece que eles trabalham felizes. Eu cansei de ouvir isso. Teve algumas lives que eu comentei até, que eu deixo o pessoal ouvir música, torar o pau na cozinha, desde que não incomode no atendimento, mas muitas vezes eu presenciei clientes chegando assim, sabe, esticando o pescoço para mim e falando assim, nossa, o pessoal animado, hein? Olha que legal. Essa percepção, né, do cliente de dizer assim, pessoas felizes trabalham aqui, as pessoas estão satisfeitas trabalhando aqui, e isso é muito, muito legal. Mas enfim, a terceira fase é focada então nas pessoas da retaguarda e nos processos. Para quê? Para que esse serviço seja entregue com excelência e para que esse produto corresponda também com as expectativas do cliente. Porque, como eu falei, não basta um atendimento de ponta e o produto ser ruim ou um produto, entendeu? E vice-versa. Não tem como, você tem que atuar nas duas frentes. E aí, gente, quero chamar de novo a atenção para o seguinte: tudo na vida gira em torno de experiência. Tudo são experiências. Você tem o carro que você tem porque você teve alguma experiência com aquele tipo de carro que, sabe, te despertou o desejo de ter aquele tipo de carro. Você come as coisas que você vê e aquilo desperta uma emoção, sabe aquela coisa da comida afetiva? Quando você vê, esses dias ontem eu estava falando de um produto que eu lancei, que é a esfirra de parmegiana, que para mim é uma comida afetiva e tenho certeza que para muita gente também, porque eu lembro muito de quando eu era criança, que a minha mãe fazia aos domingos bife à parmegiana. Aquilo era um evento para nós, porque, cara, demorava para ser feito, né? Primeiro ela temperava o bife, depois empanava, depois fritava, aí fazia o molho, aí depois tinha que ir pro forno ainda para gratinar. E aquilo já estava todo mundo envolvido junto na cozinha com fome, esperando. Então eu tenho boas lembranças maravilhosas da minha infância com esse sabor. Então quando eu como essa esfirra parmegiana, eu como com aquela lembrança da minha infância. E aí ontem eu estava falando sobre isso. Vocês percebem como tudo gira em torno da experiência, né? E quando a gente consegue transmitir, quando você consegue mostrar essa ideia para o seu cliente fica com água na boca, louco para experimentar. Então, mas voltando para o lado prático da coisa, percebam então que para você utilizar desses gatilhos, para você mostrar o seu produto, para você gerar o desejo, para você poder mapear isso tudo, você não pode também fugir do processo, método e verificação sistemática. O que a gente está acrescentando aqui agora é a questão da melhoria contínua. Então, o blueprint de serviço, ele serve para isso, para você fazer a melhoria contínua. No início desse vídeo, eu já comecei dando essa sentença. Nada está pronto. Nada é tão bom que não precise ou que não possa ser melhorado.